TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Queridos companheiros, pela data que nós estamos verificando aqui no nosso painel, e queríamos, a nível particular e da minha família, e esta casa, e a direção no seu todo, prestar não uma homenagem, porque ela recusa, evidentemente, mas a nossa gratidão pelo que fez por esta casa e que fez pela nossa família, e que há algumas décadas, quando foi morar em São Paulo, foi esse casal que nos acolheu e que nos encaminhou para esta sublime doutrina e que nos tem acompanhado como verdadeiros pais ao longo da nossa existência. Vai aqui então a nossa gratidão profunda e com muita emoção, porque vivemos e participamos e recebemos muito desse casal. Por isso ele hoje ele se manifesta muito aqui, principalmente ele, porque era um médium extraordinário. Eu até diria, eu conheci o Chico e sabia das mediunidades de Chico, que depois de Chico, ele e Ivone Pereira seriam os médios que a ele assemelhavam. Por isso, vai aqui, em nome de todos, em nome da casa, em nome da minha família, a eterna gratidão deste dia, que hoje está comemorando em São Paulo, na nossa casa máter, e nós aqui ligados que estamos, não podíamos ficar indiferentes. A nossa gratidão e muita paz. Boa tarde a todos. Que Jesus esteja connosco. Hoje vamos falar sobre arte e espiritismo. Porquê? Porque é um tema que a nossa casa está muito ligada a ele, e irão perceber porquê ao longo da palestra, e perceber como é que elas se cruzam e porquê que a arte nos é trazida constantemente na nossa vida. Emmanuel, no Consolador, diz-nos que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Como não poderia deixar de ser, quem não leu, aconselho vivamente a ler este livro. É muito interessante. Que Leon Denis escreveu. Vamos começar pelo início, que é o conceito da arte. Ele diz-nos que a beleza é um dos atributos divinos e que Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a nossa alma de admiração e às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, é o estudo, é a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Quem lê este livro e quem lê romances, André Luís fala muito nisto, nós percebemos que tudo o que nós temos de arte aqui é uma cópia, digamos assim, barata do que as coisas são no plano espiritual. Então, se ela aqui já é bela, só de pensarmos e imaginar como é que ela será na realidade, deve ser uma coisa magnífica. E ele diz-nos isso. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir, de grau em grau,
em direção à fonte de onde ela emana. E isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Da mesma maneira que nós não compreendemos muitas coisas porque ainda estamos no nosso grau de evolução, a arte é igual. Cada vez que nós vamos subir dos degraus, nós vamos vendo a arte de uma outra maneira. E isso, nós temos as provas. Hoje em dia, a maneira como nós vemos a arte, seja ela qual for, é muito diferente da maneira como a arte era vista antigamente. Então, conforme vamos nos aprimorando, conforme vamos tendo mais sensibilidade, nós conseguimos perceber tudo o que está por trás da arte. Pelo menos podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. Quantas vezes nós olhamos o céu estrelado, essa beleza, ou a aurora boreal, e vemos a beleza que está nestas coisas, o sentimento que ela nos emana, o que nós nos sentimos quando vemos aquilo. E aquilo é uma exemplificação muito pequena do que é na realidade. Então nós conseguimos perceber a grandeza de tudo isto. E aqui que entra o Espiritismo, porque ele diz-nos que o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas e horizontes sem limites. E vamos perceber como. A comunicação que ele estabelece, o Espiritismo, entre o mundo visível e o invisível, as indicações fornecidas sobre as condições de vida no além, a revelação que ele nos traz das leis da harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Daqui nós vemos que as inspirações não são nada mais, nada menos do que a influência dos nossos queridos amigos espirituais. E é através dessas inspirações que músicas são criadas, que quadros são pintados, que teatros são feitos, tudo para transmitir esta ideia de belo e tudo para ligar a Deus. E aqui nós fazemos uma ligação com o Livro dos Espíritos. Na pergunta 459, que pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E a resposta diz-nos: a esse respeito, a sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes eles nos dirigem. Então nós aqui temos a prova de que efetivamente eles estão constantemente a intuir-nos, não só para o nosso dia-a-dia, mas neste caso ligado às artes, para a inspiração que muitas vezes vem. Escrever um livro, quem escreve um livro, que às vezes sente que não vem inspiração, pintar um quadro, as músicas que nos trazem uma sensação de bem-estar tão grande, tudo isto é uma inspiração que vem dos nossos benfeitores por vontade de Deus. E continuando no livro base, qual é que é o objetivo da arte? E ele diz-nos que o objetivo da arte é a procura e a realização da beleza. É ao mesmo tempo a procura de Deus, pois Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Ou seja, através da arte nós também estamos à procura de Deus. É mais um dos instrumentos que Ele nos dá para termos uma ligação com Ele e tentar percebê-lo cada vez melhor. Arte, meio de elevação e renovação. E vamos perceber como é que ela nos pode elevar e até de certa forma renovar. A arte, sob as suas formas diversas, é a expressão da beleza eterna, como vimos anteriormente, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. É o raio da luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e nos faz entrever os planos da vida superiores. Ou seja, nós olhando para a arte nesta perspectiva, eu pelo menos falo por mim mesma, depois de fazer esta pesquisa, de ler este livro, a maneira como eu vejo a arte é completamente diferente. Porque, efetivamente, perceber que ela é um raio de luz que Deus nos dá para nos conseguir iluminar o nosso caminho e que muitas vezes não temos dado a devida atenção a ela, realmente faz-nos pensar.
e faz-nos perguntar quantos mais instrumentos estão aqui para nos ajudar a iluminar e que nós não damos o devido valor. A arte por si mesma é plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que a alma anseia tornar a encontrar um dia. A arte, bem compreendida, é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito antecipadamente as rotas para o céu. Quantas vezes, e nós temos o exemplo da música, em que nós nos sentimos em baixo e há aquelas músicas que nos tocam o coração. Por exemplo, o André Rieu tem a última música que passou, You Raise Me Up. Esta música cantada, quem foi ao concerto dele que aconteceu, esta música cantada leva-nos a alma de uma tal maneira ouvir isto, porque a música diz que nós temos aquele ombro amigo e que nos momentos mais difíceis ele nos ajuda a levantar para cima. Ouvir isto, toda a envolvência, e todos nós temos aquela música que nos toca o coração de uma maneira que muitas vezes nos dá força para conseguirmos seguir em frente. Esta é uma das que me faz comigo. Que é uma maneira, parece que nós, e por isso também é que nós pomos aqui, no início de cada palestra, a música. Porquê? Porque nós vimos lá de fora, tão atribulados, com os nossos pensamentos, nas nossas dificuldades, chegamos aqui, tão esbaforidos, que a música é a maneira que nós temos de silenciar, acalmar, ouvir, e a partir daí a nossa ligação ao alto torna-se muito mais fácil. Por isso é que é pedido sempre para as pessoas entrarem em silêncio, deixarem-se envolver na música e até mesmo no passe. Se repararem, é uma das coisas que nos ajuda a ligar a Deus. Quando a arte é sustentada e inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Lá está, a fé está sempre presente em qualquer coisa que façamos. Se fizermos tudo com fé, nós conseguimos fazer os maiores feitos e conseguimos aperfeiçoar-nos e instruir-nos. Existe também um livro, que é a Síntese doutrinária e prática do Espiritismo, de Leon Denis, que ele fala, tem várias perguntas, e nesta ele pergunta, que são as artes? E ele diz, as artes são a expressão material dos três elementos que constituem a beleza, isto é, a ideia, a forma e a vida. Ou seja, a beleza tem estes três elementos. E ele pergunta, como nós vimos anteriormente, onde busca o artista a ideia ou antes o ideal das suas obras? Na contemplação interior de uma beleza incriada, entrevista como uma miragem da beleza eterna, que é Deus visto em suas obras. É essa visão interna que se chama concepção de gênio e inspiração, através da influência que nós vimos que os amigos espirituais têm para connosco. E houve uma pergunta que foi muito interessante, que eu vi, que achei por bem trazer, que é: que diferença há entre as artes, as ciências e a indústria? E eu, quando li esta pergunta, eu pensei, mas será que elas são interligadas? Nunca tinha pensado nisto desta maneira. E vem a resposta. São três formas de atividade humana que tem cada uma o seu objeto particular, mas que se solidarizam pela unidade do termo que devem atingir. A indústria tem por objeto o útil sob todas as suas formas, ofícios, invenções, descobertas. A ciência tem por objeto as leis que regem a essência das coisas e dos seres, isto é, o verdadeiro. As artes têm por objeto o belo, que é o esplendor do verdadeiro, isto é, a irradiação do ser no universo. E ele pergunta também, o verdadeiro e o belo não devem unir-se para constituir o bem? Evidentemente, o verdadeiro, o belo e o bem são uma só e a mesma coisa.
São 3 facetas de um só e mesmo diamante. O verdadeiro, que é a ciência, o belo, que é a arte, devem resumir-se ao bem, que é o amor. Então nós aqui podemos ver que tudo gira à volta do amor. E essa é a lição principal que nós temos do Evangelho, é a lei de amor. Praticarmos o amor perante o nosso semelhante. E é muito instrutivo perceber como coisas que inicialmente parecem tão diferentes, todas elas existem e se juntam e vão dar sempre ao mesmo princípio, que é o amor. Toda a ciência, diz um pensador, que não nos leva a amar é uma ciência estéril, traindo-se a si mesma. E ele pergunta, então tudo deve então se resumir ao amor? Sim, o amor é o princípio e o fim das coisas. Tudo procede dele, tudo deve a ele retornar. É a lei do progresso para os povos, é a condição do adiantamento para o indivíduo. Toda a lei do destino está contida nesta palavra. Então é engraçado como, por mais que os temas parecem que não têm nada a ver uns com os outros, nós percebemos que se nós olharmos para a arte, à luz do Espiritismo, à luz dos ensinamentos do Evangelho, nós percebemos que o objetivo dela é o amor. É nos trazer esses ensinamentos. É só mais um instrumento muito importante para nos fazer compreender os ensinamentos que Deus nos traz. E no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta. Os espíritos se interessam pela arte? Sim, de acordo com a evolução de cada um. Para uns, é a continuidade de sensações de baixo escalão que tinham quando encarnados. Para outros, um exercício de crescimento pessoal. Para alguns, uma terapia de reequilíbrio mental. Para outros, uma prova e aprendizado para a futura encarnação. Ou seja, qualquer que seja a prova que tenhamos de passar, a arte é um instrumento que se vai adaptar ao nosso caminho, seja ele qual for. Seja ele para aprendermos um motivo bom, para nos evoluirmos, para crescimento pessoal, seja ele, como eles dizem, para dar continuidade às sensações de baixo escalão, ela se adapta a tudo, tal como todos os instrumentos nos são disponibilizados. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam, ou seja, aos artistas? E ele diz, há espíritos produtores especiais a que assistem os que os invocam quando dignos dessa assistência. Então nós aqui percebemos que em tudo o que nós fazemos, sempre que somos dignos e merecedores, o amparo divino vem ao nosso encontro, através dos nossos benfeitores espirituais. Seja a arte, seja o que for, desde que seja para praticar o bem, para praticar a lei de amor, eles estão ao nosso lado, firmes e convictos e prontos para nos ajudar. Tudo depende da maneira como nós fazemos as coisas e qual o nosso intuito. Neste livro Conduta Espírita, existe uma passagem muito interessante que fala sobre a arte, que diz: perante a arte e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Colaborar na cristianização da arte sempre que se lhe apresentar a ocasião. A arte deve ser o belo criando o bem. Repelir sem crítica azeda as expressões artísticas torturadas que exaltem a animalidade ou a extravagância. Isto porquê? Porque a arte, o objetivo dela é ser usada pelo bem, mas ela ainda é usada por nós. Então nós ainda fazemos mau uso de todas as coisas que deveriam ser usadas para o bem. Então é por isso que ele diz que ela deve ser o belo criando do bem e que existem sim artes que infelizmente são mal usadas por nós. E que nós devemos repelir essas expressões artísticas torturadas que exaltam a animalidade e a extravagância. O trabalho artístico, lá está, que trai a natureza, nega a si próprio.
burilar incansavelmente as obras artísticas de qualquer género, melhoria buscada, perfeição entrevista, preferir as composições artísticas de feitura espírita integral, preservando-se a pureza doutrinária. A arte enobrecida estende o poder do amor. Lá está. Examinar com antecedência as apresentações artísticas para as reuniões festivas nos arraiais espíritas, dosando-as e localizando-as segundo as condições das assembleias a que se destinem. Porquê? Porque nós precisamos de, como sempre em tudo o que fazemos, principalmente numa casa espírita, ter sempre presente a pureza doutrinária. Porque nós podemos ir para um caminho ou podemos ir por outro. E o que eles nos dizem aqui é que nós precisamos de fazer tudo com pés, mãos e cabeças para conseguirmos trazer as melhores apresentações, as apresentações mais adequadas e que não seja só por trazer, tal como os ensinamentos, as palestras, os estudos, tudo é feito com esse critério, com essa disciplina que é sempre nos pedida. A arte também é o mesmo. E ele acaba com a apresentação artística é como um ensinamento, deve observar condições e lugares. Existe um livro também muito interessante, Obras Póstumas, de Allan Kardec, que nos diz: assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Porquê? Porque a arte espírita representa um desenvolvimento natural da arte cristã, sendo que é uma nova vertente da arte de cunho religioso, cujo objetivo é o aspecto moral. A arte espírita tem como foco a renovação do ser, a sua evolução, que se dá como superação dos seus defeitos. Então, existe sim a arte espírita e tem este objetivo, que é trabalharmos a nós próprios e trazermos ensinamentos para que possamos aprender. Rossini diz-nos neste livro, sobre a música e a arte em geral, que, sim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte depurando-a. Sua origem é divina. A sua força o levará a toda a parte, onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Então, a arte é necessária para conseguirmos elevar-nos, melhorar-nos, ajudarmos. Quem está ao nosso lado também precisa de ser ajudado. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele, no espiritismo, as suas inspirações e ele lhes fornará porque é rico e é inesgotável. Ou seja, nós aos poucos, o espiritismo está a vir trazer esta parte diferente e esta nova vertente para a arte em si. E que é esse o objetivo, sendo mais um instrumento. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma parte que diz assim: a missão dos espíritas, em que ele diz: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. E nós já vamos perceber porque é que isto está aqui, a questão da divulgação. Em que Emmanuel nos diz que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. Isto é-nos pedido constantemente e é um dos compromissos que esta casa tem, é fazer a divulgação do Espiritismo, porque ele precisa de chegar a todos aqueles corações que ainda não o conhecem. E uma das maneiras é a arte e, sendo uma especial, o teatro. O teatro é um dos maiores veículos de comunicação, porque neles estão sintetizadas todos os tipos de arte.
literatura, música, dança, artes plásticas, entre outras, e que leva os integrantes e os espectadores a um contacto direto com estas atividades, em que ele se identifica como um trabalho interativo de troca imediata. Ou seja, quem está a fazer o teatro e quem está a ver o teatro, há uma troca direta entre a comunicação e entre os ensinamentos que o teatro transmite. Tanto que o grande dramaturgo Garcia Lorca afirma que o teatro é uma escola de pranto e de riso, uma tribuna livre onde os homens podem pôr em evidências morais velhas e enganadoras e explicar como exemplos vivos normas eternas do coração e do sentimento. Ou seja, o teatro é um meio que nós temos para conseguir transmitir todos os ensinamentos a viva voz. Ou seja, na prática, muito que ensaiada ou encenada, mas é uma maneira, tal como palestras, tal como estudos, de conseguir transmitir o que queremos transmitir. E existe um livro de Nazareno Tourinho que fala sobre a dramaturgia espírita, porque é muito raro. Eu tentei ir à procura de livros que falem sobre teatro espíritas e, pelo menos aqui em Portugal, é muito difícil, nós não temos muitos. E este foi um dos que eu encontrei, que diz: o teatro como arte nasceu da iniciativa de seres humanos que, em deliciosa complicidade com os seus semelhantes, resolveram criar um jogo de faz de conta, no qual uma ou várias pessoas interpretam alguma coisa para que outras lhes ofereçam atenção. E o teatro em si mesmo abriga componentes, como já falámos, de outras artes distintas da literatura: a música, a pintura, a dança, a arquitetura. Daí afirmar-se com propriedade e justa razão que o teatro, em sua manifestação total, é o espelho da vida, síntese de todas as artes. Isto porquê? Porque nele nós conseguimos ver no teatro uma arte agregadora. Temos as artes plásticas, que se relacionam com o sentido da visão, através dos cenários que são elaborados. Temos a iluminação, que funciona como uma espécie de pincel mágico, que dá um sentido à imagem cênica que está à nossa frente. Temos a música, que permite transmitir emoções, quer sejam boas ou quer sejam más, aquelas que nós queremos transmitir, é através da música. E temos também a arte, a dança, a expressão corporal, até a literatura. Então nós conseguimos perceber a dimensão do teatro nesta vertente das artes. E como não poderia deixar de ser, temos o teatro espírita, não é? Em que o teatro nós podemos sim utilizá-lo para a divulgação do espiritismo, que é o nosso dever, mas também é preciso aprendermos a divulgar a doutrina como deve ser. Sabemos que precisamos de ter muito estudo, precisamos de ter preparo para conseguir passar a mensagem correta sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Nós temos na nossa casa o teatro, que já vem de há muitos anos. Começou com as crianças que nós assistíamos aqui no bairro, que eram aqui do bairro de lado, com o teatro de fantoches, em que tentávamos não só passar a alegria, porque era no Natal, mas também aos pais passar alguns ensinamentos. Foi uma maneira de nós aprendermos, nós que aqui estávamos deste lado, as crianças que ali estavam, de fazê-los felizes, porque era um momento, quem não tinha nada, era um momento diferente na vida deles, em que podiam estar com outras crianças, em que podiam ter algo vocacionado para eles, e nós conseguíamos não só transmitir a mensagem de alegria, de fé, de esperança, não só a eles, mas também aos pais que vinham com eles. E todos os outros teatros que nós fizemos, desde fazemos sobre a doutrina espírita, com Allan Kardec, com Einstein, ou seja, o percurso da casa e a ligação que a casa tem ao teatro é muito grande e já vem de muitos anos. Ficou um pouco adormecida, mas
tem vindo a voltar aos poucos. Pautado nas premissas do Espiritismo, o teatro espírita busca apresentar os valores humanos descortinados através dos séculos, objetivando uma linguagem cênica cuja beleza e originalidade venha a contribuir diretamente na aquisição de valores morais para o indivíduo. Ou seja, o teatro, pelo menos o espírita, não serve só para passar o tempo, não serve só para passarmos um tempo agradável. O objetivo dele é transmitir os ensinamentos da doutrina espírita, a divulgação do espiritismo. E é uma maneira fácil de quem já é espírita, mas principalmente de quem ainda não é. Porque toca o coração de todos. E é muito engraçado ver o feedback que as pessoas têm relativamente a isto. Nunca devemos nos esquecer de que usar a arte como veículo de divulgação doutrinária significa abordá-la em sua verdadeira finalidade, tão bem sintetizada por André Luiz na sua obra Conduta Espírita. A arte deve ser o belo criando o bom, como vimos há bocado. No que se refere ao teatro, devemos sempre atentar a 2 pontos fundamentais. A pureza doutrinária, como nós falámos, é muito importante nós percebermos bem o que estamos a dizer, sermos fiéis à doutrina, porque muitas vezes a nossa interpretação não é a melhor. Então daí nós termos a disciplina dessa pureza doutrinária. Pode ser uma frase, pode ser uma informação que depois desacredita tudo. E nós não queremos fazer isso, nós queremos divulgar o espiritismo da maneira como ele é, sem erros, que infelizmente cada vez mais é o que está a acontecer. O nosso espiritismo está a ser divulgado tanto para o bem como para o mal e muitas vezes da pior maneira. Então nós temos que ser disciplinados nesse aspecto, ter esse cuidado, percebermos isso e termos esse aviso em nós quando fazemos isto. E o conhecimento teatral, porquê? Somos amadores, pelo menos nós, mas lá está, o nosso objetivo é ir aprendendo cada vez mais. Porque, como disse o Espírito da Verdade, amai-vos eis o primeiro mandamento e instruí-vos eis o segundo. Ou seja, o nosso objetivo, acima de tudo, é cada vez mais instruirmos. E isso funciona também no teatro, funciona nas artes, a instrução, e sempre atrás de fazer melhor, sempre atrás de corrigir os erros que nós fizemos. E é isso que nós tentamos fazer aqui nos nossos teatros. E o teatro no centro espírita é um convite à criatividade, pois falta muita coisa, por vezes até palco. Mas o amor e a determinação é a ferramenta para superar tudo isso e poder contribuir com mais uma forma de levar o indivíduo a se perceber espírito, a linguagem teatral. Ou seja, é verdade, existem muitas dificuldades que nós temos, principalmente nos centros espíritas, que não são aquelas companhias, até as próprias companhias têm dificuldades com dinheiro, então nós fazemos isto por amor, que não temos dinheiro, que tentamos arranjar as coisas da melhor maneira possível, que improvisamos o palco, que improvisamos as cortinas, que improvisamos o cenário, e tudo isto nos transmite aquela ideia de lutarmos sempre pelo que nós queremos e que unidos nós conseguimos levar as coisas avante, porque só unidos. Não adianta pensarmos em nós próprios só. Nós estamos aqui com mais pessoas. E esse também é muito o nosso problema. Queremos avançar sem saber do nosso vizinho que está ao lado. E não vamos avançar enquanto não percebermos que todos nós estamos aqui, somos irmãos, e que nós precisamos nos ajudar uns aos outros, eternamente. Portanto, é esse o objetivo e é uma maneira, uma ferramenta de conseguirmos até transmitir e pôr em prática tudo aquilo que nós ensinamos, que é através do amor, porque é preciso ter muito amor
fazer teatro não é fácil, o nervosismo não é fácil, o medo não é fácil. E existe muita gente que começou nos nossos teatros que tinha pavor de falar em público, tinha pavor de travar. E isto é um trabalho constante entre todos, porque quem fez o teatro aqui, quem faz o teatro aqui, percebe que nós somos uma equipa que se entreajuda uns aos outros, que vai em frente e que não deixa ninguém para trás. E é este ideal que nós devemos ter e esta postura que nós devemos ter na nossa vida, no dia-a-dia. E é isto que nós tentamos ensinar às nossas crianças. Não se preocupem, aquilo que depois eu trago daquilo. A Casa Espírita que queira formar um grupo teatral deverá se lembrar sempre de que, sendo o teatro uma atividade da casa, terá de respeitar a disciplina comum a todas as reuniões que acontecem no Centro Espírita. As reuniões devem ocorrer em dias e horários pré-fixados, pois toda a frente de trabalho que se abre recebe o amparo espiritual necessário. Para que esse amparo seja eficaz, é fundamental que se respeitem datas e horários. E nós fazíamos teatro aqui, lembrávamos de fazer uma peça e depois fazíamos a peça, tínhamos ensaios, marcávamos uma hora. Até que o plano espiritual lhe veio e disse que era necessário termos uma hora pré-definida, uma hora fixa, que o teatro teria que ser uma tarefa base, fixa, que iria ajudar, queria ter a disciplina e queria ter os mentores espirituais por trás. E daí nós vermos que é preciso termos dias e horários fixos, porque eles não vivem em nosso favor, não é? Eles não têm os dias prontos para nós e livres para nós a todo o tempo. Eles trabalham do lado de lá, eles têm os seus afazeres. Então, nós ao firmarmos uma hora é uma maneira de termos um compromisso com eles e eles connosco. É muito importante, como as outras tarefas, haver sempre a leitura do Evangelho, bem como preces inicial e final, para que se possam iniciar e encerrar os trabalhos em sintonia com o amor do Pai. E este é o nosso teatro, Teatro Espírita Cacilda Becker. Para quem não conhece, quem é brasileiro é capaz de conhecer mais. A Cacilda Becker foi uma grande, se não a maior, atriz de teatro brasileiro. E ela desencarnou encenando uma peça e ela é a nossa mentora do nosso teatro cá. É ela que está, ela juntamente com a Nora, a Dorita, é ela que está à frente do teatro e que nós temos, por obrigação, a divulgação do espiritismo, também através do teatro e através das artes. Neste livro, que é para também percebermos porque é que o teatro, tudo isto se interliga connosco mesmos, existe este capítulo, que é o capítulo 9, de definição, que diz: disse alguém que a permanência na Terra é semelhante a um baile de máscaras em que alguns entram enquanto outros saem. Para mim, no entanto, que me consagrei ao teatro, quem escreve isto, quem diz isto é Leopoldo Frois, que era um teatrólogo brasileiro. No entanto, que me consagrei ao teatro, na última romagem por aí, suponho mais razoável a comparação do mundo a velho e sempre novo cenário, onde representamos os nossos papéis, ensaiando para exercer as funções gloriosas das almas conscientes na eternidade. Cada existência é uma parte no drama evolutivo. Cada corpo é um traje provisório e cada profissão uma experiência rápida. A vida é a peça importante. Para mim, no entanto... Peço desculpa que voltei atrás. Aqui. O período de tempo que me dei entre uma entrada pelo berço e uma saída pelo túmulo é precisamente um ato para cada um de nós no conjunto. Muito importante é a arte de viver cada qual o seu próprio papel. A representação reclama inteligência, fidelidade, firmeza, emoção e eficiência, com aproveitamento integral dos lances psicológicos
e alta capacidade de autocrítica. Nunca chorar no instante de rir e jamais sorrir no momento de lágrimas. Providenciar tudo a tempo. Homens e mulheres acordados para a vida e para o mundo caminham para os objetivos que traçaram a si mesmos. Entre eles, vemos príncipes e sábios, rainhas e fadas, ricaços e probotões, poetas e músicos, comendadores e caravaneiros, noivas e bruxas, artifícios e palhaços. Com diferenças na máscara e no coração, cada um deles funciona dentro da posição que a peça lhe designa. Cada qual responde pela tarefa que lhe é peculiar. O espírito, que durante alguns dias desempenhou com maldade e aspereza a função da governança, volta à mesma paisagem na situação do dirigido. O juiz, que interferiu indebitamente no destino de muitas pessoas, regressa ao palco, em algum caso complicado, para conhecer com mais precisão o tribunal onde colaborou vestindo a toga, depressa restituída a outros jogadores. O operário inconformado, que se entrega à indisciplina e à rebelião, volta às vezes ao grande teatro da vida, exibindo o título de administrador, a fim de conhecer quantas aflições custa o ato de responsabilizar-se e dirigir. Um médico distraído, na ambição do lucro efêmero, volve em algum catre de paralítico, de modo a refletir na importância da medicina. Sacerdotes indiferentes ao progresso das almas retornam curtindo a desventura dos órfãos da fé. O que conforta de maneira variável é que há lugar e missão para todos. Cada criatura dá espetáculo para as demais. Entretanto, para a tranquilidade de todos, ninguém se lembra disso. E a peça vai sendo admiravelmente representada, sob recursos de supervisão que estamos muito longe de aprender. E ele diz: digo-lhe, usando a experiência pessoal, que o tempo hoje me confere que esse mundo é realmente um grande teatro. Representa o seu papel com serenidade e firmeza, e de certo você receberá a tarefa mais importante no ato seguinte. A mente humana é um grande teatro. O seu lugar não é na plateia, mas no palco, brilhando na sua inteligência, alegrando-se com as suas vitórias, aprendendo com as suas derrotas e treinando para ser a cada dia autor da sua história, líder de si mesmo. E vamos só um bocadinho. Pai nosso, que estás no céu, Estou aqui, por favor, não me interrompas, estou a rezar. mas tu não me chamaste? Chamei? Eu não chamei ninguém. Pai nosso, que estás no céu. Olha só, chamaste-me novamente. Fiz o quê? Chamaste-me e disseste: Pai nosso que estás no céu, estou aqui. Mas eu Como não- te posso ajudar? Mas eu não quis dizer isso. É que eu rezo o Pai Nosso todos os dias. E não me sinto bem até o fazeres. Mas como podes dizer Pai nosso sem te lembrares que todos são teus irmãos? É. Como Não. podes dizer que estás no céu se nem ao menos sabes que o céu é paz, que o céu é o amor a todos? É, realmente eu ainda não tinha pensado nisso. Prossegue com a tua oração. Santificado seja o vosso nome. O que queres dizer com isso? Quer dizer, eu não sei o que é que significa. Como é que eu hei de saber? É oração? É só isso? Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Agora eu entendi. Eu nunca havia pensado no sentido da palavra significado. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Falas a sério? Sim, claro, porque não? O que fazes para que isso aconteça? O que eu faço? Nada. É que faz parte da oração. Além disso, seria bom que o Senhor tivesse controle em tudo o que acontece na terra e no céu. Tenho controle sobre ti? Bem, eu frequento o centro. Não foi isso que perguntei. Que tal o jeito que tratas os teus irmãos? A maneira como gastas o teu dinheiro? O muito tempo que estás à televisão e o pouco tempo que dedicas a mim? Senhor. Pensei que estavas a pedir que fosse feita a minha vontade. Se isso acontecer, tem que ser com aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade. O frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade. Está certo. Tem razão. Reclamo tudo. Se manda sol, eu peço chuva. Se manda chuva, reclamo do frio. Se estou doente, eu peço saúde, mas não cuido. Ou não como nada, ou como demasiado. Ótimo reconheceres isso. Vamos trabalhar juntos, eu e tu. Mas saiba que vamos ter vitórias e derrotas. Estou a gostar da tua nova atitude. Olha, senhor, eu preciso terminar agora. Esta oração está a terminar muito. Vou continuar. O pão nosso de cada dia. Estás a pedir-me o pão material? Não só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Quando pedis pão, lembra-te daqueles que nem conhecem o pão. Podes-me pedir o que quiseres, desde que me vejas como um pai amoroso. Estou interessado na próxima parte da tua oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o teu irmão desprezado? Olha, senhor, ele já me criticou várias vezes e não era verdade o que dizia. Eu preciso de me vingar. Mas e a tua oração? O que queres dizer na tua oração? Chamaste-me e aqui estou. Quero que saias daqui transformado. Estou a gostar da tua honestidade. Mas não é bom carregar o peso da ira dentro de ti, não achas? Eu acho que me iria sentir melhor se eu me vingasse. Não, não irias. Irias-te sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pensa na tristeza que me causarias. Pensa na tua tristeza agora. Eu posso mudar tudo para ti. Basta quereres. Podes? Mas como? Quando dizes perdoai as nossas ofensas, estás a dizer perdoai os nossos erros. E todos os erros são perdoáveis. Então perdoa o teu irmão. Eu o perdoarei e o aliviarei. Mais uma vez está certo. Mais do que me quero vingar, quero a paz com os senhores. Está bem, está bem. Eu perdoo-os a todos. Mas ajude-me a encontrar o caminho certo para mim e para os meus inimigos. O que me pedes é maravilhoso. Estou muito feliz contigo. E tu, como te sentes? Bem, para falar a sério, eu nunca me tinha sentido assim. É tão bom falar com Deus. Ainda não terminaste a oração. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vou fazer isso, mas não te ponhas em situações onde possas ser tentado. O que quero dizer com isso? Deixa de andar nas companhias dos que te levam a participar das coisas ruins, das intrigas, das fofocas, mas não deixes de amá-los, pois são todos teus irmãos. Abandona o julgamento e o ódio, isso te leva para o caminho errado. Não estou a entender. Sim, tu entendes. Já fizeste isso comigo várias vezes. Entras nos erros, depois pedes-me socorro. Estou com tanta vergonha. Perdoa-me, senhores. Sempre perdoa quem também está disposto a perdoar. Mas não te esqueças da nossa conversa quando me chamares. Lembra-te e medita cada palavra que pronunciares. Agora termina a tua oração. Terminar? Ah, sim. Assim seja. O que quer dizer assim seja? Não sei, ao final da oração. Deves dizer assim seja quando aceitares tudo o que te peço, quando concordares com a minha vontade, quando seguires os meus mandamentos, porque assim seja quer dizer concordo com tudo o que rezei. Obrigada por me ensinares esta oração. Obrigada por me fazeres entendê-la e obrigada por me amares. Eu amo cada um dos meus filhos, os que estão perto de mim, os que estão no erro e os que querem sair do erro. Fica em paz. Fica com a minha paz. Eu te abençoo. Obrigada, senhor. Estou muito feliz em saber que és meu amigo. E aqui está um exemplo daquilo que o teatro pode fazer pelas pessoas. Obrigada.
Queridos companheiros, nós chegamos ao término do nosso trabalho de hoje. Uma pequena apresentação e um exercício em que eles estão trabalhando para apresentações no futuro do nosso Teatro Cacilda Beck. Tínhamos apenas só a acrescentar que temos notado no intercâmbio espiritual e que tem-se manifestado aqui com muita regularidade artistas, começando por Amália Rodrigues e tantos outros, e verificamos como a arte e fazer o nosso semelhante transmitir alegria, como é bom do lado de lá. Eu tenho vindo observando isso ao longo do tempo do intercâmbio mediúnico com as manifestações dos artistas. Vários artistas têm manifestado aqui. E verificamos que o facto de a arte, quer na música e quer em outras partes, ela dá algo de bom ao chegar do lado de lá. Porque numa presente encarnação, o artista que se devotou ao bem, ele contribuiu para a alegria das pessoas, para a felicidade, talvez até momentânea, mas contribuiu. E como todos os atos da nossa vida, eles serão representados no mundo espiritual, a arte também é um atributo que nos é levado em conta. Eu costumo dizer aos companheiros que se dedicam aos estudos daqui na casa, desde segunda até ao sábado, que os aprendizes, aqueles que estão a estudar, eles são os artistas que estão no palco. Porque a assistência dos espíritos é muito grande, que são trazidos nessas reuniões. E costumo também dizer que o estudo da doutrina, onde todos em grupo se esforçam, é uma verdadeira desobsessão, porque os nossos obsessores também ali estão e também pela lei divina têm oportunidade de evoluir.